Aleluia, Deus bom, maravilhoso. Como é bom estarmos na presença do Senhor. Como é bom estarmos juntos, reunidos ao redor da palavra. Como é bom quando nos ajuntamos para escutar as maravilhas do Senhor. Quando estamos à roda do Senhor, como é bom. Eu fico me lembrando quando Moisés reunia o povo, e era uma quantidade enorme, e o povo passava o dia inteiro em pé, ouvindo das maravilhas de Deus, ouvindo acerca de Deus. Que maravilha ouvir as promessas, que maravilha ouvir os ensinamentos do Senhor, não é mesmo? Amém? Vocês amam a palavra do Senhor? Vocês amam aprender do Senhor? Como é bom, né? Nós hoje vamos meditar no livro do profeta Obadias. Meditar no livro do profeta Obadias. Obadias está lá perto de Amós, entre Amós e Jonas. É um livro bem pequenininho, mas um livro que traz grandes ensinamentos para a nossa vida. Obadias. Lá mais para o finalzinho. Amém. Encontraram? Vocês perderam Obadias? Vão achar a identidade lá no livro de Obadias? Aquela identidade que perderam há um tempão? Amém. Glória a Deus. Ajude a Dilma aí, por favor. Aleluias. Livro do profeta Obadias. Glória a Deus. Amém? Podemos? Graças a Deus. Esse livro, Obadias escreve uma mensagem para o povo de Edom, para os edomitas. E é uma mensagem bastante dura da parte de Deus. Às vezes passamos por esta passagem e pensamos que essa passagem só serve para aquele povo de Edom. Mas hoje o Senhor quer nos ensinar que Ele fala a todos em todos os tempos. Diz assim a palavra do Senhor, através do profeta Obadias. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Ouvimos uma mensagem do Senhor e foi enviado um mensageiro por entre as nações para dizer: levantai-vos, levantemo-nos para lutar contra Edom. Eu te farei pequeno entre as nações, tu serás desprezado. A arrogância do teu coração te enganou. Ó tu que habitas nas fendas do penhasco, na tua alta morada, que dizes no teu coração: quem poderá me derrubar na terra? Embora subas alto como a águia e ponhas o teu ninho entre as estrelas, te derrubarei dali, diz o Senhor. Se ladrões ou assaltantes viessem contra ti de noite, não furtariam somente o que lhes bastasse? Como estás destruído? Se os que colhem uvas viessem a ti, não deixariam ao menos alguns cachos? Como foram rebuscados os bens de Esaú, como foram procurados os seus tesouros ocultos. Todos os teus aliados te levaram para fora do teu território. Os que estavam em paz contigo te enganaram e prevaleceram contra ti. Os que comem o teu pão põem uma armadilha debaixo de ti. Não há entendimento em Edom. Naquele dia, diz o Senhor, destruirei os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú.
Então os teus guerreiros ficarão com medo, ó Temã, e todos serão exterminados do monte de Esaú pelo massacre. Ficarás coberto de vergonha por causa da violência feita a teu irmão Jacó, e serás exterminado para sempre. No dia em que estiveste ao lado oposto, quando estranhos levaram os bens dele, e os estrangeiros entraram pelas suas portas e lançaram sortes sobre Jerusalém, tu mesmo estavas entre eles. Mas não devias olhar com prazer o dia da desgraça do teu irmão, nem te alegrar com a ruína do povo de Judá, nem falar com arrogância no dia da tribulação, nem entrar pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. No dia da sua calamidade não devias olhar satisfeito para a desgraça, nem lançar mão dos seus bens, nem ficar nas encruzilhadas para exterminar os que escapassem, nem entregar os que lhe restassem no dia da tribulação. Amém. Pai, esta é a tua palavra. Senhor, esta é a palavra que o Senhor trouxe para os dias de Edom. Esta é a palavra que o Senhor traz para os dias de hoje, para os nossos dias. Precioso Espírito Santo, dá-nos, clareia os nossos olhos, abra os nossos ouvidos, que possamos entender a tua mensagem, que possamos tomá-la, Senhor, como ensinamentos para nós, como correção para nós e como, Senhor, forma de mudarmos a nossa vida e termos a nossa vida no teu altar, para que possamos agradá-lo, Senhor, que não caiamos em desgraça, assim como o povo de Edom caiu, mas que possamos ser-lhes sempre, Pai, agradáveis e sermos para o louvor do teu nome. Assim nós oramos em o nome poderoso de Jesus Cristo. Amém? Podem assentar. Graças a Deus. A Bíblia nos diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria... Depois das trevas vem a luz, depois do choro a alegria, depois do vale sombrio vem sempre o refrigério. Não há tristeza que dure para sempre, não há sofrimento que dure para sempre. Mas também o prazer do pecado, ele não dura para sempre. O prazer do pecado, ele dura só um pequeno momento. O prazer do pecado traz satisfação apenas por um pouco. Às vezes o homem se ilude com o prazer que o pecado traz. E diz, eu estou tão confortável, eu estou tão feliz. O que importa é ser feliz. Ouvimos isso sempre. O mundo diz isso para nós. O que importa é ser feliz. Mas a Bíblia nos diz que o que importa é agradar a... O Senhor não nos ensina a buscarmos o nosso prazer e estarmos felizes ali no nosso prazer, parados ali na nossa satisfação. É tão bom, né? Estarmos satisfeitos, cheios de prazer. Mas o Senhor nos chama para estarmos ali neste lugar. O Senhor nos chama para fazermos a vontade que é. E a vontade dele é sempre? E agradável. Que não tiremos nunca isto do nosso coração, que a vontade do Senhor é que é boa, é perfeita e agradável. Pois se o pecado, ele não dura para sempre, ele é abominável diante de Deus, se sabemos que o prazer do pecado não dura para sempre, também nos alegrarmos na desgraça alheia acarreta a tragédia para a nossa vida. A alegria, movida pelo combustível da soberba, ela é uma rampa que nos leva diretamente para o fracasso, nos leva diretamente para a derrota. Esse texto que nós acabamos de ler, ele tem um destino certo. Esse texto foi escrito para os edomitas. E os edomitas são os descendentes de Esaú. Queridos, Edom se alimentou de ódio durante muitos anos. Esse texto foi escrito aproximadamente
cerca de 2000 anos após o nascimento desses gêmeos. E ainda aqui, Edom não conseguiu perdoar o pecado de seu irmão. Esse povo foi gerado no mesmo ventre, no ventre de uma única mãe, e se tornou inimigos mortais, inimigos furiosos. Edom perseguia Israel, Edom perseguiu Judá o quanto pôde. Edom nunca conseguiu perdoar. A falta de perdão para seu irmão levou este povo a ser exterminado. Levou este povo a ser o objeto da ira, da fúria do nosso poderoso Deus. As taças da ira de Deus se derramaram contra Edom. E a palavra do Senhor vem, através do profeta Obadias, primeiramente. O Senhor faz uma advertência não apenas para Edom, para as inúmeras vezes em que Edom se insurgiu contra a nação que nasceu do mesmo ventre, contra a nação que Deus ama. Mas o profeta traz uma mensagem às nações. O Senhor levanta a sua voz, o Senhor levanta a sua trombeta para as nações da terra. A palavra de Deus nos diz que é Deus quem levanta as nações, Deus levanta reis, Deus estabelece reis, Deus remove reis. Embora olhemos as nações e pensemos que as estratégias bélicas, as estratégias políticas, elas são as responsáveis pela exterminação de algumas nações, pela anexação de outras, pela ampliação de outras. Mas nós vamos ver aqui neste livro que Deus tem poder sobre todas as nações. Deus tem poder sobre todas as nações da terra. E não há nenhuma que esteja fora do alcance da potente mão de Deus. Ainda que a nação se insurja como Edom se insurgiu, e diga no sua soberba, no seu coração, quem poderá me atingir? A mão do Senhor alcança a todos. Salmo 139 nos ensina, nos fala, o Senhor nos diz que ainda que estejamos no mais alto monte, ainda ali o Senhor estará. Podemos nos esconder nas profundezas do mar. Não há nenhum lugar onde possamos nos esconder do olhar do Senhor, da presença do Senhor, porque o Senhor está em todos os lugares. Amém? Deus manda um recado às nações. E o Senhor diz assim: eu enviei um mensageiro por entre as nações para dizer: levantai-vos, levantemo-nos para lutar contra... Vocês estão com a Bíblia aberta? Então, vamos lá no versículo 1, finalzinho do versículo 1. Ouvimos uma mensagem do Senhor, e foi enviado um mensageiro por entre as nações para dizer: levantai-vos, levantemo-nos para lutar contra Edom. Então, a Bíblia nos diz que foi o Senhor que levantou as nações para lutar contra Edom. E quem era Edom? Edom era uma grande e poderosa nação. Edom tinha sua cidade construída nos montes escarpados, nos lugares mais altos, onde hoje é a Jordânia. Os edomitas construíram ali a sua cidade, e eles eram altivos, eles eram ricos, eles eram poderosos. A sua cidade tinha uma localização estratégica, porque naquela época as guerras se davam não por mísseis, não por bombas, não tinham aviões para soltarem as bombas sobre os lugares. A luta era corporal, no máximo com cavalos, onde os homens vinham com suas lanças uns contra os outros para pelejar.
Mas Edom tinha um lugar privilegiado porque ele estava num alto lugar. Ele estava protegido pelas rochas. Então, ninguém podia alcançá-los. Os que tentassem alcançá-los, eles tinham uma visão privilegiada e eles podiam se defender rapidamente. Eles se achavam indestrutíveis, eles se achavam imbatíveis. Além disso, confiavam na riqueza que tinham. Aquela localização era uma rota de passagem. E as pessoas passavam por dentro de suas terras, e quando os povos, as nações passavam dentro daquelas terras, deixavam riquezas, guardavam riquezas em Edom e pagavam o tributo para ali passarem. Edom foi juntando muitas riquezas para si, se tornou uma cidade suntuosa. E quando o Senhor diz que derrubará Edom, desde se estiver entre as estrelas, é por causa da sua situação. À noite, quando a cidade acendia, quem olhava de baixo tinha a impressão que eram estrelas. Tinha a impressão que aquela cidade estava incrustada entre as estrelas. E isto fez com que Edom fosse se ensoberbecendo da sua situação. Mas agora, Deus diz em sua palavra, o Senhor manda um recado através do profeta, que estava fortalecendo os braços das nações para guerrearem contra Edom, para penetrarem aqueles muros de pedras naturais, para saquear completamente esse povo que se julgava invencível. Ninguém pode lutar contra Deus e prevalecer. Ninguém pode guerrear contra Deus e vencer. Ninguém luta contra Deus e sai impune. E nós vamos ver algumas lições muito importantes que esse texto tem para nós. Hoje nós temos visto tantas pessoas poderosas, milionárias, que sempre estiveram num lugar inacessível, acima de todos, se achando acima do bem e do mal. Nós mesmos olhávamos algumas dessas pessoas e dizíamos: estão acima do bem e do mal, fazem o que querem. Para elas não há juízo, para elas não há punição neste mundo, nesta terra, nesta vida. A punição para estes apenas no dia do juízo. Mas nós temos visto que estes grandes, estes poderosos, eles têm sido derrubados dos seus altos lugares. Nós vimos o nosso ex-governador dando seu depoimento, que acaba indo para as redes sociais, parece até que é uma entrevista, os seus depoimentos. A situação de humilhação daquele homem tão arrogante, tão soberbo. Um homem que se achava acima de todos. Um homem que se confiava no poder econômico, confiava nos seus amigos, nas suas amizades, confiava no povo aliado. Parece esta cidade de Edom. Confiava nas suas riquezas, confiava na sua posição e confiava nos aliados que Edom tinha, e eram muitos os aliados. Nós vamos ver aqui um pouco à frente. O livro, como eu falei, ele começa com a visão de Obadias. E a palavra hebraica, ezon, que significa visão, é um termo genérico que designa uma comunicação divina. E essa era a palavra mais empregada no Antigo Testamento para traduzir uma revelação de Deus, para designar uma revelação de Deus. Esta palavra significa um oráculo, significa mensagem do Senhor, significa que o profeta inspirado recebe diretamente de Deus um recado, uma mensagem para transmiti-la. E o profeta deve distinguir a mensagem de Deus da sua própria vontade, a mensagem de Deus daquilo que ele mesmo quer falar, o que Deus realmente quer falar ao povo, o que o profeta acha. O profeta precisa distinguir. E o profeta Obadias distingue muito bem o recado que Deus tem para a nação. Muitos anunciam em nome de Deus suas próprias ideias. Isso nós
temos visto, e neste tempo de internet tão frenética, nós vimos cada mensagem, cada palavra, e as pessoas dizem que assim diz o Senhor, com uma facilidade tão grande, quando, na verdade, assim diz o homem, assim diz a mulher. Mas o profeta precisa compreender, entender, que ele não é a mensagem, que ele é um servo da mensagem. Precisa entender que ele é o canal da mensagem. Precisa compreender que o Senhor é o dono da mensagem. E, com muito temor, transmitir apenas aquilo que o Senhor manda transmitir. Às vezes recebemos uma palavra da parte do Senhor e alguém vem entregar uma palavra. E a pessoa, o vaso, o canal, ele vem e entrega exatamente o que a pessoa precisa ouvir e o que Deus mandou. Mas às vezes a pessoa fica tão animada, tão empolgada de ter sido usada pelo Senhor, que ela segue além. Onde o Senhor põe um ponto, ela puxa uma vírgula e continua falando e demole, estraga tudo aquilo que Deus mandou dizer a uma pessoa. Talvez ponha por terra tudo aquilo que a pessoa necessitava ouvir e que ia ser de grande proveito para aquela pessoa, porque o Senhor é que o disse. Então, Obadias, ele percebe bem a mensagem, ele ouve a mensagem do Senhor e ele transmite exatamente a mensagem dentro daqueles limites que o Senhor estabeleceu. Porque o profeta não prega uma mensagem criada por si próprio, mas uma mensagem recebida de Deus. Uma mensagem recebida de Deus. Amém. E no verso 1, o Senhor diz assim a respeito de Edom. Assim diz o Senhor a respeito de Edom. O Senhor começa a pregar, o Senhor começa a avisar que estava levantando nações contra Edom. E o profeta Obadias deve levar esta mensagem de aviso a Edom, que estava se levantando, o Senhor estava levantando nações contra os edomitas. Evidentemente que pelo resultado nós já sabemos que eles não ouviram a voz do Senhor. Que eles não atenderam, eles não creram, porque se achavam autossuficientes, se achavam todo-poderoso. Às vezes ouvimos, né, a mensagem da parte do Senhor. Quantas vezes, né, nós que não nascemos no berço evangélico, quantas vezes ouvimos a mensagem do Senhor? Quantas vezes ouvimos a palavra do Senhor, mas achamos, não preciso disso agora. Na verdade, eu não estou precisando de nada. E achamos que o que temos nessa vida nos satisfaz. E que se não precisamos de nada, temporariamente, nem de Deus precisamos. Foi isso que aconteceu com Edom. Edom se confiou tanto no seu poder, tanto na sua eficiência, que jamais ouviu a voz do Criador. Jamais ouviu a voz daquele que criou, tanto ele quanto seu irmão, o povo de Israel. Queridos, foi Deus que entregou, Deus tem controle sobre todas as nações. Quem entregou Judá à Babilônia? Foi o próprio Deus. Quando o povo foi cativo para a Babilônia, não foi um acaso, mas foi o próprio Deus que já havia profetizado que esse povo iria ser cativo por 70 anos em outra terra. Jeremias tanto profetizou, e o povo não ouviu. Isaías profetizou, e o povo não ouviu. E o povo foi levado cativo. Por 70 anos, o povo serviu a Nabucodonosor. Mas agora, é Deus quem entrega Edom às nações. Naquele tempo, quando seu irmão foi levado cativo, quando o povo de Judá foi levado cativo, Edom estava lá. Edom assistiu. Edom participou. Edom colaborou. E aí nós podemos dizer, mas eles eram um povo que não ouvia Deus, era um povo perverso, um povo obstinado. Eles deviam mesmo ser presos, eles mereciam aquele cativeiro.
Mas não é assim que a Bíblia diz que deve ser. Jamais devemos nos alegrar com a desgraça de ninguém, nem do pior inimigo. Jamais devemos rir de ninguém, porque todos aqui, como nesta palavra nos ensina, todos foram gerados do mesmo ventre. Embora não reconheçam que são filhos do mesmo pai, mas foram gerados do mesmo ventre, e um irmão não deve se alegrar na desgraça do outro irmão. Quando olhamos uma pessoa perversa, maligna, e que sofre uma tragédia, e às vezes muitos batem palma, e ri e falam, a mão de Deus pesou sobre ele, ele merecia, foi feita a justiça. Deus é o justo juiz. Ai de nós que nos levantemos, porque Edom riu do seu irmão no dia da sua desgraça. No dia em que o povo foi levado cativo para a Babilônia, todos nós sabemos, Nabucodonosor invadiu Judá, levou cativos homens e mulheres e milhares, passou muitos ao fio da espada, crianças, velhos, novos, foram acorrentados, foram levados escravos. E aqueles que conseguiam fugir e pediam socorro, abrigo, Edom pegava ele mesmo e levava e entregava. Toma, entregava para os caldeus, para que os caldeus sacrificassem, matassem aqueles. Alguns ele próprio matava. Os irmãos, seus irmãos estavam fugindo, e era um irmão que odiava o outro, olhava com ira, com ódio. O ódio tomava conta de Edom, e Edom pegava, vou segurar e vou entregar. Às vezes, lavamos as mãos e dizemos, não vou fazer nada, só vou entregar. Agimos com culpa. Pecamos contra Deus, pecamos contra o coração de Deus quando tomamos estas atitudes. E foi isso que Edom fez, foi isso que aconteceu com Edom. E esta foi a desgraça, a tragédia de Edom. O Senhor continua dizendo no verso 2, eu te farei pequeno entre as nações, serás muito desprezado. O verbo usado aqui foi um verbo no passado. O Senhor diz, eu te farei pequeno entre as nações, serás muito desprezado. Algumas versões já diz que eu te fiz pequeno. É um passado, é um pretérito perfeito, profético, porque é algo que já tinha sido estabelecido por Deus no reino do Espírito, mas que ainda estava por acontecer. E o Senhor diz que o faz pequeno entre as nações e que Edom seria muito desprezado. Queridos, às vezes nós somos desprezados pelas pessoas. Às vezes nós somos desprezados pelas pessoas que nós conhecemos. Mas coisa mais terrível é ser desprezado pelo Deus vivo. Coisa mais terrível é ser objeto do desprezo de Deus. Edom se achava inexpugnável, intocável, sem qualquer necessidade. Mas Edom foi alvo do maior desprezo de Deus. Deus já havia dado uma sentença contra Edom, e contra essa sentença não havia mais recursos. Deus continua falando contra esta cidade impenitente. Ele diz, a arrogância do teu coração te enganou. Ó tu que habitas nas fendas do penhasco, na tua alta morada, que dizes no teu coração, quem poderá me derrubar na terra? O arrogante, ele é enganado. O arrogante é enganado no seu coração, porque o arrogante sempre acha que ele é intocável. Ele olha para o seu irmão e diz, não preciso desse. Esta pessoa é uma pessoa pobre. Não tem nada para me oferecer.
Não preciso ser amigo dele. Ele não tem nada para me dar. É assim que a soberba faz. Ela engana. Ela engana e faz com que o homem tropece, faz com que o homem perca o que Deus preparou para ele. A Bíblia nos diz que o Senhor, Ele abate quem? Os humildes? Ele abate os soberbos. O Senhor abomina a soberba. O Senhor despreza a soberba. Ele odeia a soberba. E a soberba não pode ser um sentimento que faz parte do nosso coração. E, queridos, eu chamo a nossa atenção, a minha, a sua. Porque olharmos a soberba de Edom é bem fácil identificar. Identificar a soberba do ex-governador é bem fácil. Mas, às vezes, não olhamos a soberba do nosso coração. Somos soberbos de um mínimo que temos. O mínimo que temos e que é Deus quem dá. Porque tudo que temos, tudo que somos, vem de Deus. Exclusivamente de Deus. Não temos nada nessa terra. Nós apenas administramos coisas nesta terra. O Senhor nos permite administrar coisas. O Senhor põe coisas na minha mão e na sua mão. Não é para o meu deleite e o seu deleite. Sim, podemos aproveitar e usufruir. Mas tudo que Ele põe na nossa mão, preste atenção, é dele e é para o proveito dele. Às vezes o Senhor nos dá um novo automóvel e a gente põe aquele lindo adesivo, propriedade de Deus. Mas o carro não serve para levar um irmão em casa, não serve para levar um irmão ao hospital, não serve para trazer um irmão para a igreja. Às vezes deixamos de carregar pessoas porque estão com crianças e vão sujar o carro de biscoito, vão sujar o carro de bala. Mas eu ponho no meu carro, foi Deus que me deu, até trago a chave aqui e falo, vamos consagrar ao Senhor? Ora, mas esquecemos que tudo que consagramos ao Senhor é de quem? É do Senhor. Se eu consagro a Ele, é dele. Comprei uma casa nova. Tenho uma casa nova, olha que coisa linda. E como é bom ter casa nova, né? Como é bom conquistar, fazer uma reforma. Isso é lícito. Isto é muito bom. Deus quer nos deixar bem. Deus quer nos dar para que nós possamos usar com gosto, com prazer, as coisas que Ele nos dá. Mas às vezes temos aquela casa tão boa e agora a casa está tão linda. A sala, vocês não sabem como ficou. Agora eu não posso mais ter célula na minha casa, porque minha sala está linda, comprei um tapete. O pessoal vai pisar no meu tapete e vai sujar tudo. Agora não dá. E a arrogância do nosso coração nos faz desprezar o que Deus faz por nós, o que Deus nos dá, porque tudo que Ele nos dá é para o louvor, para a glória do nome dEle. Os edomitas assim fizeram. Eles foram para um alto, estabeleceram a sua cidade naquele lugar, e ali eles se achavam todos poderosos. Mas o Senhor continua dizendo, embora subas ao alto como a águia, e ponhas o teu ninho entre as estrelas, te derrubarei dali, diz o Senhor. O Senhor diz, se o assaltante vier contra ti de noite, não furtaria somente o que necessitasse? Porque quando o ladrão invade uma casa, ele não limpa a casa e deixa ela zero, sem nada. Ele leva muitas coisas, pode levar muitas coisas, mas ele vai procurar coisas de valor e vai deixar outras. Tá certo? O Senhor continua dizendo que se o vindimador vier fazer a colheita das uvas, ele não vai colher todas as uvas. Ele vai colher as uvas que são proveitosas para fazer o vinho, mas ele vai deixar aquelas que não são. Mas ele diz que contra Edom não será assim. Contra Edom será levado tudo. Será exterminado tudo. O Senhor vai acabar com tudo. O Senhor diz que derrubará Edom do seu alto lugar. Edom vai cair daquela cidade alta. Edom vai ser demolido daquele lugar. E não restará nada.
Ele diz: como foram rebuscados os bens de Esaú, como foram procurados os seus tesouros ocultos. Porque haviam muitos tesouros guardados naquela terra, naquela cidade, naquele lugar. O povo era muito rico. Ele diz: todos os teus aliados te levaram para fora do teu território. Os que estavam em paz contigo te enganaram e prevaleceram contra ti. Os que comem o teu pão põem uma armadilha debaixo de ti. Não há entendimento para Edom. Vejam o que o Senhor faz. Edom tinha muitos aliados. E Edom confiava no poder desses aliados para ajudá-la contra as guerras, contra os problemas que haviam entre os povos. Edom tinha muitos aliados. Queridos, ser traído por alguém que não é nosso amigo, por alguém que não é nosso aliado, é terrível, é muito triste. Toda traição gera muita dor, toda traição gera feridas. Mas ser traído por um amigo, ser traído por alguém que está conosco todo o tempo, porque o Senhor diz que aqueles que comeram o teu pão põem uma armadilha debaixo de ti. Aquele que come na tua mesa contigo, aquele que come na nossa mesa, aquele que bebe na nossa mesa, aquele que anda lado a lado. Uma traição dessas traz muito maior dor. Às vezes, a tristeza que sofremos, a decepção, a frustração que nós sofremos, é algo que demora muito para passar. E só o Senhor para curar. E o Senhor diz que fará assim com Edom. A soberba de Edom, a confiança que Edom tinha no povo que estava ao redor, o Senhor mesmo levantaria as nações, o povo contra Edom. E Edom acreditava e confiava naquele povo, e aquele povo que estava junto com ele seria o povo que iria traí-lo e derrubá-lo. Quantos de nós já passou por uma traição? Quantos de nós já passou por uma decepção, foi traído por alguém que amava, foi traído por alguém que confiava? Só eu? Quantos de nós passamos decepções e frustrações? E o Senhor chama Edom, avisa Edom, que os que derrubariam do seu lugar seriam os seus próprios aliados. Naquele dia, diz o Senhor, destruirei os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú. Deus não apenas vai levantar os aliados de Edom contra ele. Deus não apenas vai levantar os amigos para tratar o caráter de Edom, para tratar do pecado de Edom, porque são os próprios amigos que vão trazer o juízo de Deus contra os edomitas. O Senhor diz que varreria esta nação da terra, que desprezaria esta nação para sempre. E ser varrido da presença de Deus é algo terrível, algo abominável, que ninguém pode suportar. Quem pode suportar? Quem pode suportar o juízo de Deus? Mas o juízo de Deus vem contra todos aqueles que se levantam contra o conhecimento, que se levantam contra o poder de Deus. E o Senhor diz que destruirá cada uma dessas pessoas. Porque a aparente grandeza dos orgulhosos, ela não dura para sempre. Porque a soberba é a rampa do fracasso. A soberba, queridos, é o corredor da morte. A soberba é um falso pódio. A soberba faz o homem se elevar
no pódio e ele pensa que está no lugar mais importante, no lugar mais alto, mas o pódio nada mais é este falso pódio do que um cadafalso, para que aquele soberbo morra, para que aquele soberbo seja tombado, seja vencido pela sua própria loucura. Porque é uma loucura se insurgir contra o povo de Deus. Edom se levantou contra o povo que Deus amava. Edom se levantou contra os escolhidos de Deus. E Edom tombou. Edom pereceu justamente por ter se levantado contra o povo a quem Deus ama. Deus é quem preza e Deus é quem despreza. Edom não é apenas pequeno, mas também é desprezado. Não somente na terra, mas Edom é desprezado no céu. Vamos abrir a nossa Bíblia em Malaquias, capítulo 1, um pouquinho mais adiante. Malaquias. Malaquias, capítulo 1. Versículo 2. O Senhor diz a Jacó: eu sempre vos amei, diz o Senhor. Mas vós perguntais: de que maneira nos tens amado? Por acaso não era Esaú, irmão de Jacó? Diz o Senhor: no entanto, amei e rejeitei. Fiz dos seus montes uma desolação e dei sua herança aos chacais do deserto. Ainda que Edom diga: estamos arruinados, mas voltaremos e reconstruiremos as ruínas. O Senhor dos Exércitos diz assim: eles reconstruirão, mas eu demolirei. Serão chamados terra da maldade, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Vejam o que a palavra de Deus diz através do profeta Malaquias. Que o Senhor destruirá, derrubará os edomitas dos altos penhascos. E ainda que eles digam: nos levantaremos e reconstruiremos. Mas o Senhor diz: ainda que se levantem, ainda que reconstruam, eu mesmo os derrubarei. Eu mesmo os destruirei. Porque o Senhor diz: a Esaú eu rejeitei. E fiz dos seus montes uma desolação. Queridos, quem subsistirá se tiver que beber o cálice da ira de Deus? Quem poderá suportar? Assim como Edom foi desprezada no céu e se tornou desprezado na terra, assim como Edom tratou Judá, ele será tratado. Assim como Edom desprezou seus irmãos, desprezou o povo de Deus, assim como ele desprezou o povo de Israel, desprezou a Judá, o seu mal feito caiu sobre sua própria cabeça. Jesus foi muito solene ao nos advertir. Lá em Lucas 6,31, ele diz: como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. O Senhor foi muito enfático, muito sério ao nos dizer: como quereis que os homens vos façam, fazei-o assim a eles. Não devemos tratar com desprezo aqueles a quem Deus ama. Não somos os donos da verdade, não sabemos todas as coisas. Sabemos uma porção delas, uma parte delas. O Senhor tem nos ensinado dia após dia. A cada dia o Senhor nos leva a um nível além. A cada dia o Senhor nos ensina mais. À medida que nos expomos às Escrituras, à medida que nos expomos à palavra do Senhor, Ele quer nos levar além. Mas não sabemos todas as coisas. Não podemos julgar. Não temos o poder, não temos esta licença da parte de Deus para julgar. A Bíblia diz que o juízo vem de Deus, exclusivamente, não vem de nós.
Às vezes somos julgadores do outro, somos julgadores do outro povo, somos julgadores das outras pessoas, mas não podemos julgar as outras pessoas, porque assim a palavra do Senhor diz. A soberba de Edom derrubou Edom. A soberba de Edom exterminou com este povo. Este povo acabou, eles não existem mais. Eles foram exterminados da face da terra, assim como os babilônios foram exterminados da face da terra, assim como os persas foram exterminados da face da terra. O Senhor extermina todos aqueles que são abomináveis a Ele, aqueles que se portam de maneira soberba e arrogante. O Senhor os derruba. O Senhor faz com que eles sejam extirpados da face da terra. E a soberba tem derrubado muitas nações poderosas, tem imposto derrotas a muitos exércitos, e a soberba tem sido a cova de muitos homens e mulheres altivos. Quando nós falamos da soberba, às vezes olhamos para fora da igreja, e olhamos para as pessoas que estão aí no mundo, como se elas fossem as únicas que são capazes de guardar dentro de si este terrível sentimento que tanto desagrada a Deus. Mas nós temos podido ver, ao longo do tempo, muitos homens e mulheres de Deus que estiveram numa posição de reconhecimento público, foram conhecidos nacionalmente e internacionalmente, mas que a soberba do seu coração os derrubou. Hoje, são pessoas, alguns que arrependidos, glória a Deus, voltaram aos caminhos do Senhor, mas não chegam a 10% daquilo que foram outrora, da influência que tiveram. Outros permanecem, e alguns até pregando heresias, achando que continuam na presença do Senhor. A soberba de seus corações não os deixam ver, assim como Edom. A soberba do seu coração não deixou que Edom compreendesse que a palavra se cumpriria e que ela estaria sujeito a perder tudo, a desaparecer. A sua herança seria saqueada por outros povos, seria levada, seria pilhada por outros povos. Assim como Edom saqueou seus irmãos, assim como Edom pilhou seus irmãos, também seria saqueada e também seria pilhada. Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 16, por favor. A soberba derrubou um querubim da guarda no céu. A soberba derrubou Adão lá no Éden. A soberba tem derrubado tantos homens e mulheres ao longo de toda a eternidade. Provérbios 16, versículo 18. Encontraram? Provérbios bem no meio, um pouquinho depois de Salmos. Abre a Bíblia no meio, aí já chega logo Provérbios. 16, 18. Diz assim a palavra do Senhor: a soberba precede e a altivez de espírito. Edom era assim. Era uma nação altiva que se considerava invencível e intocável. Edom estava encastelada no alto das rochas encarpadas. Edom fez seus ninhos entre as estrelas e Edom se julgou invulnerável. Porém, queridos, o orgulho, ele dá frutos trágicos. Por quê? O orgulho do coração, ele é enganoso. Ele engana. No verso 3, o Senhor diz assim: o Senhor tem o seu caminho no vendaval. Saiu da página, perdão. Verso 3. A arrogância do teu coração te enganou, ó tu que habitas nas fendas do penhasco. A soberba de Edom
enganou Edom. E a soberba de Edom levou Edom à queda, porque o orgulho no coração, ele é enganoso. Ele engana nos assuntos comerciais, ele engana nos assuntos intelectuais, ele engana nos assuntos de ordem moral, porque o orgulho deturpa a moral e aquele que é orgulhoso e que é soberbo acha-se sempre o dono da verdade, prega verdades que não se coadunam com a palavra de Deus, que são contrárias à palavra de Deus. O orgulho do coração, ele é também atrevido. Ele atreve-se a contar as vantagens materiais e a própria habilidade humana, sem pensar na intervenção divina. Porque o orgulhoso soberbo, ele conta, eu faço, eu posso, eu tenho. Ele não conta com Deus, ele não conta com a intervenção divina, ele conta com sua própria sabedoria. O Senhor disse que tiraria a sabedoria de Edom, porque havia em Edom muitos sábios. Naquela época não tínhamos a TV, o rádio, o jornal, não tinham nada para saber das notícias. Mas Edom estava numa posição, conforme eu já falei, estratégica, onde os povos passavam para comercializar, onde os povos passavam constantemente, muitas nações. E as nações traziam as novidades, contavam os acontecimentos para aquele povo. E aquele povo era um povo bem informado, era um povo sábio, era um povo que tinha grande sabedoria, porque aprendia com diversas nações. E ele se gabava da sua sabedoria, ele se gabava da sua riqueza, ele se gabava da sua posição. Mas o orgulho também é destrutivo. Isso porque Deus pode usar meios para abater os orgulhosos, conforme o Senhor fala no verso 4, embora subas ao alto como águia e ponhas o teu ninho entre as estrelas, te derrubarei dali, diz o Senhor. De onde vem a soberba? De onde vem a fonte da soberba? O verso 3 já nos diz, a fonte é o teu coração. O coração é o útero onde é concebida a soberba. E é desse útero cheio de engano, cheio de corrupção, cheio de malícia, que a soberba é concebida. É desse lugar cheio de engano que nasce um monstro que tem destruído pessoas, tem destruído famílias, tem destruído igrejas, tem destruído nações e tem destruído povos. O coração é enganoso e por demais corrupto. O profeta Jeremias falava isso, lá no verso 17. E dele procedem todas as fontes do mal. Está em Marcos 7, capítulo 21. A soberba de Edom nasceu no coração de Edom. E a causa da soberba, qual é a causa da soberba? Continua o profeta, tu que habitas nas fendas das rochas. A posição geográfica de Edom lhe dava falsa segurança. E a nossa posição, a posição que temos hoje em Deus, nós temos uma confortável posição em Deus. Essa posição que temos não pode ensoberbecer o nosso coração. Nós não podemos nos achar que estamos muito seguros porque estamos nesta posição. Estamos nesta posição, guardados na palma das mãos de Deus, pela exclusiva graça e misericórdia de Deus. Não é pelo que eu tenho, não é pelo que eu faço. Ainda que eu tenha um carro blindado, não é o carro blindado que me guarda. Ainda que eu more num condomínio ultra, super protegido, não é o condomínio que me protege. Quem me protege é Deus. Porque ainda que esteja encastelado num lugar mais alto, o Senhor dali pode derrubar o soberbo. Porque foi assim que o Senhor fez. O engano da soberba, Obadias declara, a soberba do teu coração te enganou. A soberba é um laço para os pés e uma armadilha para a alma. A soberba, ela parece uma rede de aço, mas os seus fios, queridos, não são fortes, são fracos como estopa velha, como estopa podre. E esses fios, eles se arrebentam. A soberba leva o homem à loucura. A presunção da soberba diz que deitará
Edom por terra. A soberba deita o homem por terra. Edom não se contentava em viver em segurança, mas ela queria demonstrar isso para os outros. Edom demonstrava sua grande riqueza, Edom demonstrava todo o seu poder, toda a sua força, tudo que ela tinha. Mas isto era nada para o Senhor, porque o próprio Deus levantou as nações para derrubarem os edomitas. O coração do Senhor se arde, porque o Senhor diz: não devias olhar com prazer o dia da desgraça de teu irmão, nem te alegrar com a ruína do povo de Judá, nem falar com arrogância no dia da tribulação. O Senhor odeia isso. No dia da tribulação, Edom foi contra seu irmão. Edom assistiu, porque o Senhor diz: tu estavas lá. E o pior de estar lá no dia da tribulação de Judá, no dia que Judá foi levado cativa, pior de estar lá, eles ajudaram, trabalharam, operaram contra seu próprio irmão. Estenderam a mão não para ajudar, mas estenderam a mão para empurrar seus irmãos de encontro aos caldeus, de encontro àqueles que estavam levando eles cativos. Sentiram prazer, eles riram, eles ficaram felizes. Finalmente nossos inimigos foram vencidos, porque o ódio instalado no coração de Edom nunca se apartou deles, e esse ódio levou à ruína. A falta de perdão levou Edom à desgraça, levou Edom a ser consumido. Isso é o que a falta de perdão faz. Vocês lembram do encontro de Jacó e de Esaú? Os irmãos se abraçaram. Jacó tentou devolver a Esaú o que ele poderia ter roubado, a herança que Jacó roubou de Esaú. Ele tentou devolver. Vocês lembram que Esaú não aceitou, disse que não precisava, porque ele também era um grande povo, ele também tinha alcançado riquezas. E Esaú vai em paz, mas os seus descendentes nunca perdoaram. Vocês já viram como é que é? Às vezes, uma pessoa, o pai, discute com o vizinho, e logo o pai vai lá e faz as pazes com o vizinho, mas os filhos ficam inimigos. Os filhos nunca se entendem. Os filhos levam aquela mágoa para o resto da vida. Os filhos seguem a vida como inimigos, quando os pais, onde aconteceu o problema, já fizeram as pazes. A falta de perdão levou o povo de Edom à tragédia e levou o povo ao fracasso moral. Queridos, ainda que tenhamos sido decepcionados, ainda que tenhamos sido traídos, ainda que tenhamos sido ofendidos, magoados, machucados, furtados pelo nosso irmão, nós devemos perdoar o nosso irmão. Nós não podemos carregar a tragédia do orgulho dentro do nosso coração, porque o orgulho leva o homem à morte. Os orgulhosos não entrarão no céu. Os orgulhosos não herdarão o reino de Deus. Se pudéssemos tomar para nós a lição de Edom e nos colocar num lugar mais baixo, nos colocar num lugar de submissão completa e total ao Senhor e entender que todo ser humano é do Senhor. Embora nem todos se sintam parte dele, mas o Senhor foi quem os criou a todos. Foi com a permissão de Deus que todos vieram ao mundo. Ninguém vem ao mundo com a permissão do diabo. O diabo não tem esse poder de programar a gestação de alguém, aquele bebê ali no ventre, formar aquele bebê, cuidar daquele ventre, escrever o nome daquele bebê na mão dele e falar: é meu. Não. A vida está nas mãos do Senhor. Só o Senhor tem esse poder. Então, todo ser que vem a este mundo, todo homem, toda mulher, vem com a permissão de Deus, para um propósito de Deus, com Deus, para ter relacionamento com Deus, para servir a Deus, para ser uma bênção nas mãos de Deus.
Às vezes nós demoramos um pouco para ouvir a voz de Deus e nos achegarmos a Ele e deixar que Ele nos molde. Mas todos devemos olhar o outro com compaixão. Não podemos rir do outro na desgraça, por mais maligna que tenha sido a vida daquele. Por mais terrível que ele tenha sido, uma desgraça tenha matado, estuprado, feito e acontecido. Ele merece o castigo que a lei tem para ele. E o juízo pertence a Deus. Não pertence a mim e não pertence a nenhum de nós. Amém? Vejam como deve ter sido difícil para Asaf. Asaf olhava o inimigo prosperando. Olha um inimigo que se corrompe. E ele pensa, o inimigo, o ímpio prospera. Eu odeio o ímpio. O ímpio flui. E por que eu não fluo? O ímpio cresce na sua empresa, mas a minha está sempre no sufoco apertado. O ímpio opera na corrupção, compra uma mansão e mora naquela mansão e usufrui daquela piscina maravilhosa, do ar-condicionado dia e noite, e eu estou aqui nesse calor, suando, apenas com o ventilador. E o salmista se pergunta, por quê, por quê, por quê? Deus quer que nós esperemos nele, porque a alegria do prazer, ela não dura para sempre. A alegria do prazer, ela pode durar, o estalo de dedos dessa vida. Dificilmente o homem passa toda a vida usufruindo desse prazer. Ele logo acaba e ele vai cair em desgraça. Mas, ainda que passe toda essa vida, o juízo virá. Um dia ele vai prestar contas. O ímpio, no dia da desgraça, não sabe a quem se socorrer. Porque se Edom soubesse, teria se socorrido do Senhor. E talvez tivesse tido outro destino. Talvez o Senhor tivesse se compadecido. O Senhor se compadeceu de Nínive. Mas aqueles que esperam no Senhor, eles voarão com asas como da águia. Correrão e não se cansarão. O Senhor tem sempre a sua mão estendida para os seus. Nós podemos contar com a presença do Senhor constante em nossas vidas. Se nós estivermos no vale sombrio, ainda assim, nós temos a certeza que o Senhor caminha conosco. O Senhor não nos deixa, o Senhor não nos abandona. Nós temos uma companhia, nós temos confiança, nós temos alguém que pode nos socorrer, nós temos alguém em quem, Senhor, socorro. Nós sabemos onde podemos buscar o socorro. Eu estava hoje de manhã contando aqui que João está lendo Daniel. E aí, na hora que Daniel está na cova dos leões, a gente fala, como é que Daniel fez? Aí ele põe a mãozinha de oração, e o que Daniel falou? Socorro, Jesus, socorro, Jesus. E nós somos assim. Na hora da dificuldade, nós sabemos falar, não é? Socorro, Jesus, me socorre. Quantos aqui não exclamou, socorro, Senhor? Socorre-me, Jesus. Eu um monte de vezes, e sempre que o negócio fica difícil, eu socorro Jesus. Me socorre. O que eu faço? Não sei o que fazer. Me socorre, me conduza. Nós sabemos em quem podemos confiar. Nós confiamos no Deus forte e poderoso. Nós confiamos no Deus poderoso nas guerras, no Deus poderoso nas batalhas. O Senhor é quem vai à frente nas nossas lutas. Nós não temos que pelejar sozinhos. Edom não pôde compreender isto. Edom não pôde entender isto. E coisas terríveis aconteceram com Edom. Nós vamos continuar meditando nesta palavra num outro dia e vamos saber o fim, o que aconteceu com Edom. Aonde leva a falta de perdão, onde pode levar o ser humano. Que possamos aprender, nos lembrar, nós temos aprendido tantas vezes que a falta de perdão impede as nossas orações. A falta de perdão nos separa do amor de Deus. A falta de perdão não nos deixa fluir na graça do Senhor. A falta de perdão nos entristece. A falta de perdão adoece. A falta de perdão leva o homem, a mulher, à morte. Até os cientistas
já tiveram que sucumbir e declarar que muitos tipos de câncer advêm de um coração magoado, de um coração cheio de amargura, de um coração que não perdoa. Muitos dizem, eu até perdoo, mas não. Perdoo, mas não. Não é para esquecer mesmo não, porque a gente não sofre de amnésia. A gente vai lembrar. Não pense que para perdoar você deverá esquecer, apagar, passar uma borracha. Não vai apagar, vai ficar lá. Só que o fato, o episódio não pode mais ter o poder de te ferir. De cada vez que você olhar e lembrar, sentir dor. Falar que miserável que foi aquele pessoa que me fez, que aconteceu, falou e disse. Não. Amém. Que o Senhor o conduza, que o Senhor o salve, que o Senhor o alcance, que o Senhor tenha misericórdia dele. Eu sigo a minha vida. Porque o perdão só beneficia aquele que perdoa. Às vezes o outro nem sabe que é objeto de mágoa, de tanta dor, de tanta frustração. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor Jesus nos tome pela mão, que o Senhor nos levante, que o Senhor clareie os nossos pensamentos, que o Senhor possa nos ajudar, que esta história de Edom, ela sirva como exemplo para nós, que esta cidade tão opulenta, tão maravilhosa, tão num alto lugar, uma cidade tão rica, com tantos sábios, uma cidade que foi desprezada por Deus, uma cidade que foi abominada por Deus e uma cidade que foi extirpada por Deus. Que nós sejamos um jardim regado, um jardim florido, onde o Senhor gosta de passear, onde o Senhor gosta de estar. Que a nossa vida, o nosso coração seja um jardim, a habitação do Espírito Santo, onde o Espírito Santo esteja com liberdade. Você pode se colocar de pé?